Gravando. Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo e hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Carlos Orfan, que é o coordenador do Sejus, para continuarmos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiramente, vamos nos ligando a Deus, aquilo que nós acreditamos, vamos pedir que nesse momento nós possamos trabalhar pela nossa autoeducação, pela nossa autotransformação. O tema de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é pedir e obtereis. Nós vamos falar sobre a prece, sobre as qualidades da prece, e por aí nós vamos seguindo hoje para saber se tudo que a gente pede a gente obtém, né? Vamos lá, Orfa, bom dia. Bom dia. Carla, bom dia a você, aos nossos ouvintes, né? O pessoal do Sejus que está nos acompanhando, outros companheiros e companheiras aí, do canal Paz e Bem. Quero aproveitar e mandar um bom dia, um abraço para o presidente Lula, mandar um bom dia, um abraço para o Mauro Lopes e agradecer sempre a ele pela oportunidade de a gente estar aqui nesse canal. Paz e Bem. O cara, falando desse assunto, pedir e obtereis, eu fico pensando, poxa vida, né? Tem setores, sem fazer crítica a nenhuma religião, mas tem setores, sobretudo neopentecostais, que acreditam nisso profundamente, né? E a todos os pedidos, né? Que às vezes eu brinco aqui, quando a gente vai fazer alguma conversa sobre isso, que a gente vê muito carro, né, escrito, foi Deus que me deu, tal. Carro foi Deus que me deu, foi Jesus que me deu, tal. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, olha, o meu pode ser uma BMW, porque eu vejo muito isso no carro, assim, no Gol, né? O meu, quando Deus for me mandar, o meu pode ser uma BMW, né? Brincando, claro, brincadeiras à parte, porque não é nesse sentido que Jesus fala que pedis e obtereis, né? Não é de você pedir coisas materiais, um carro, ficar rico, né? Ganhar na Mega Sena, né? E etc. Né? Outra coisa. Então, Kardec se posiciona aqui no Evangelho, ele cita, que eu vou ler como sempre faço, a parte que é citada por Mateus, no capítulo 6, nos versículos 5 a 8, o 5º ao 8º. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta, ora a teu pai em secreto, e teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios. Ele faz uma crítica. Pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Então, primeiro o seguinte, que Deus sabe o que é necessário, já está no próprio contexto da fala. Então, não é tudo que você vai pedir e obtereis. Né? Já está no contexto da fala. Aí ele fala, não precisa orar muito, né? Tanto é que ele faz, depois ele deixa o modelo de oração do Pai Nosso, uma oração bem resumida. Né? Então, o que é que Jesus está dizendo, pedir e obtereis? Né? Kardec vai depois discorrer sobre isso, vai dizer, olha, você precisa de serenidade, de paz, de tolerância, de resignação em algum momento para você enfrentar um problema concreto. Então, é nesse sentido que você vai obter a energia de Deus, né? Uma oração sincera, verdadeira, onde você vai pedir, por exemplo, coragem para enfrentar uma adversidade. Né?
que está posta. A vida da gente é cheia de dificuldades, né? De fatos que nos chamam ao trabalho para vencer esses desafios e tal, né? Então, é no sentido de você, por exemplo, enfrentar o ódio de alguém, né? Então, me dê serenidade, me dê paz. E aí o presidente Lula é sempre um modelo para a gente citar aqui, que ele diz lá que ele pede a Deus todas as noites para que Deus o ajude a não odiar os seus algozes. Certamente ele está recebendo como é que fala, esse fortalecimento espiritual, né? Que ele pede com sinceridade, né? Com verdade, recolhido ao interior do seu templo interno, do coração. Então, é nesse sentido que Jesus vai dizer, pede isso, pede força, resignação, pede tolerância, pede perseverança no trabalho do bem, né? É nesse sentido, né, cara? E aí fica muito claro, né, cara? Assim dá para entender bem, né, o que Jesus quer dizer. Obviamente que ele não vai não está dizendo para você pedir. Na época, pedir um camelo novo, né? Pedir um carro novo. Na época, pedir um camelo novo. Não, pedir um anel lá do fariseu, do templo, que tem um belo de um anel verde de esmeralda, e ele quer um. Estava dizendo para as pessoas pedirem essas coisas, né? Mas pedir, sobretudo, serenidade, energia na paz e no amor para enfrentar as dificuldades da vida. É nesse sentido, né, Carmen? E eu queria fazer um adendo aí nessa tua fala inicial sobre os neopentecostais, que o Mauro tem frisado aqui que a gente tem que deixar, né, essa luta, né, contra eles de lado, porque muitos deles estão enganados por uma teologia da prosperidade. E nessa teologia da prosperidade é muito usado uma regra da psicologia de persuasão, onde você tem reciprocidade. Então, pegam uma passagem evangélica e dizem assim, olha, e os escravos estavam lá sem nada e, de repente, eles pediram abundância e a nova geração teve isso. Amém, irmão? E aí, eles vão ser levados a isso. Então, que na época de Kardec também existia isso, né? Também existe. Tem muita gente que deu dinheiro para a igreja para comprar um lugar lá dentro, um espaço, para que tivesse um privilégio depois que morresse, né? Então, assim, isso sempre existiu, mas a teologia da prosperidade, ela vem muito embasada no ter. Então, já que nós estamos estudando esse capítulo sobre a ótica progressista, é importante a gente dizer o seguinte, que nem tudo que nós pedimos realmente é aquilo que nós precisamos, né, Orfã, para a nossa evolução. Então, tem gente que fala assim, não faço prece porque prece não funciona. Não é que não funciona, ela não está a seu serviço, né? Que nem o presidente Lula está lá pedindo para não odiar. Não tem esse ódio na fala dele, né? Mas também não adianta ele ficar lá todo dia só pedindo pela liberdade, porque a gente sabe que a liberdade não depende só do contexto espiritual, depende do contexto dos homens. Claro que faz parte a gente fazer orações pela justiça, claro que faz tudo isso. Mas a gente sabe que esse povo que prendeu ele é muito difícil da gente chegar com a prece. Devemos manter a prece, né? Existe uma necessidade da gente vibrar, nós espíritas falamos isso, mas também as pessoas têm que agir, como a gente tem feito, né? Para praticar a resistência, ir para as ruas, ter essa questão da mobilização social, como diz a Chauí, para sair dessa extrema-direita que está aí tentando nos afogar, né? Pois eu gosto muito daquela passagem que eu ouvi o Mauro Lopes falar sobre aquela questão das bem-aventuranças, né? E que tem uma interpretação que a palavra usada ali não seria bem-aventurados, né? Foi a tradução, mas que a tradução para a palavra aplicada ali por Jesus seria em marcha. Né? Você já viu o Mauro fazendo essa versão? Foi muito legal. Então ele falou, levanta-te, em marcha,
os pobres e os oprimidos, porque será ganharás o reino do céu. Quer dizer, em marcha, os pobres e oprimidos, porque a vida vai ser transformada, em marcha. Né? Então, gostei muito, e o Paulo fala isso com aquele jeito dele, empolgado, que eu achei muito interessante. Né? Então, é uma em marcha, não uma marcha revolucionária no sentido bélico, mas revolucionária no seu sentido transformador, né? Sempre na paz e no bem. Mas é interessante isso, cara, dizer que isso não acontece. A gente falou aqui da teologia da prosperidade, dos nossos irmãos neopentecostais, mas isso está em toda parte, né? Em outras religiões, no catolicismo, no espiritismo. Porque No serve ao espiritismo, capitalismo, né, Orfã? É uma coisa, essa teologia da prosperidade, ela serve ao capitalismo. Então, dentro da casa espírita, no movimento conservador, tem um monte de gente que vai lá dar cesta básica, vai dar alguma coisa, vai trabalhar lá dentro para ser protegido, né? Então, assim, é uma reciprocidade. Ah, por que eu vou na casa espírita todo sábado? Ah, porque eu quero estar sempre bem protegido. Ou seja, não quer passar por aquilo que tem que passar e acha que indo lá está fazendo uma negociação com Deus. E a gente já saiu dessa fase, sabe que não funciona bem assim. Agora, é importante notar que a prece tem sim uma ação magnética importante para nós espíritas, nós acreditamos nisso, e que a gente pode mobilizar muita coisa pela força da prece. Nós não estamos desconstruindo a questão da prece. Então, vamos lá. Não, claro que não. Mas aí é verdade, aí Kardec vai entrar nessa questão da eficácia da prece. Né? Porque a prece, ela mobiliza forças que a gente desconhece. Né? E, em última análise, todas elas dentro das leis divinas e naturais, por isso que a gente fala que é um efeito causado pela própria divindade. Né? Quando a gente ora a Deus, Deus provê a essas necessidades, essas forças que vão se mover em benefício de quem ora. Né? Então, por exemplo, espíritos vão ser mobilizados para te auxiliar naquele momento. Né? Então, por exemplo, quando a gente ora sinceramente num momento difícil, os bons espíritos vão tentar nos aconselhar, tentar nos se aproximar da gente, nos intuindo para que a gente tome o melhor caminho. Obviamente, nunca agindo por nós, né? E nunca tomando a decisão por nós. Aqui Kardec vai deixar claro também, nesse capítulo, inclusive, do nosso livre-arbítrio. Nós construímos a nossa caminhada. Né? Mas quando a gente pede na boa intenção, no trabalho, no bem, os espíritos que afinam com esse propósito nosso vão nos intuir, nos ajudar nesse trabalho. Né? E agora, se eu mentalizo no mal, se eu mentalizo no ódio, os espíritos que vão estar comigo não são espíritos do bem, eles são espíritos do ódio, do mal, da vingança, da maldade. Né? Então, nós estamos falando de oração, de coisa boa, de coisa positiva. Então, eu gosto muito de citar alguns casos assim, né, que eu já tive comprovações da eficácia da prece. Né? E teve 2 momentos na minha vida muito claros, muito claros. Eu já citei em palestras minhas que eu faço na casa, as preleções, né, que a gente faz. E aí, porque assim, teve um momento, ainda estava na agência bancária, estava um tumulto tão grande, e eu estava num processo de tensão muito grande. Aí eu lembrei, né, da força da prece. Eu me recolhi dali, saí, fui para o banheiro, mas estava só eu, coloquei um copo d'água, é importante também, ajuda, a água energizada, e fiz uma oração sincera, sozinho comigo mesmo. Sozinho comigo mesmo. Eu costumo dizer, mas que coisa interessante naquele momento. Essa porque foi muito forte, deve ter tido outras, certamente, mas essa foi muito forte. Foi uma transformação interior muito grande. Eu estava muito mal, de repente, eu senti uma paz e uma serenidade para continuar no trabalho muito grande depois de uma simples oração, um copo d'água.
né? Mas talvez eu tenha ali empenhado mais verdade, recolhimento, um contato mais verdadeiro, talvez mais... talvez... O merecimento também tem que estar sempre presente. Não sei se eu mereço tanto assim, mas vale a pena acreditar que sim, né? Que passou aquele sentimento ruim. E em um outro momento estava no carro, e eu estava me sentindo muito mal, estava muito irritado. E, de repente, a Adriana estava do meu lado e ela parou de falar, eu parei de falar, e andando. De repente, eu me senti um bem-estar grande. Eu falei, você estava orando? Ela falou, tô orando. Eu falei, só pode ser, porque foi uma mudança muito rápida, né? E ela falou que estava orando. Eu percebi que tinha alguma coisa mudando fluidicamente, né? E ela orando de uma maneira tão conectada ali, que talvez eu também a tenha me silenciado e colocado em predisposição de oração, que o benefício foi também muito positivo. Eu senti fortemente isso, né? Eu costumo citar essas duas passagens porque foi uma coisa muito mais forte do que o comum, né? Então, a eficácia da prece, ela está nesse sentido, né, cara? Da gente também colocar sinceridade. E Jesus vai deixar claro, né? Kardec vai dizer também, não adianta você ficar orando, falando coisas bonitas e não ser do coração, né? Não adianta você, para aparecer, né? Jesus vai criticar o fariseu que reza lá na frente, em pé, na sinagoga. Olha como Jesus fala sempre do seu cotidiano. Ele cita sempre os casos do seu cotidiano, né? Ele vai falar do fariseu que está lá orando lá na frente, enquanto os pobrezinhos ali vão entrando na sinagoga, fica ali e tal, e o fariseu lá, todo imponente, orando, em pé, cheio de joias, né? Aquela roupa toda bordada de ouro. Então, Jesus vai falar, olha que hipócrita, né? Então, isso nos remete a mais uma questão importante, que Jesus fazia críticas veementes aos poderosos da época, né? Ele falou, adianta fazer isso, né? que os fariseus fazem, porque ele sabia que não era verdade. Ele sabia que o fariseu estava prejudicando muita gente. Ele sabia que o fariseu estava levando a mercantilização do templo. Então, até que depois ele foi lá expulsar os vendilhões e criticar os fariseus, né? Estava usando a fé para a exploração, né, das pessoas e enriquecimento próprio, né? Então, isso não resolve nada a situação. Tem que ter verdade nessa oração. É isso, cara. Nós acreditamos muito na prece espontânea, mas tem um pedido de prece que a gente nem sempre lembra de pedir, que é a nossa própria melhoria, né? Porque muitas vezes nós nos acreditamos tão bem que esquecemos de pedir pelo nosso bom êxito, para que nós também possamos fazer essa jornada de transformação, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós também temos aí muitas questões morais, e esse moral que eu me refiro é em termos de sentimento, que requerem evolução, progresso, transformação, né? Você disse de um momento que você estava irritado. É normal nós ficarmos irritados, termos raiva. Agora, essa raiva bem trabalhada, ela pode criar, ela pode ser algo que te permita ver outras circunstâncias da vida, enfim. E quando ela transforma em ódio, aí sim é um problema, porque odiar as pessoas passa a ser um entrave para a nossa própria evolução. Mas aqui no meio progressista, acho que as pessoas elas acabam não tendo tanto essa questão do ódio, né? Mas assim, a gente precisa ter condições para isso. As condições são nossas, é vontade, força, coragem, saber que nem sempre a porta que a gente quer abrir é a porta que nós devemos passar, né, Orfã? Então, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Eu tenho mania de poesia, né? Inclusive, eu já recitei aí num dos nossos programas essa poema da Alta de Souza, que fala da oração. Você lembra se eu fiz do canal do Sejus ou aqui no Caminhos? Não, você fez no Caminhos, mas já foi logo no começo, faz muito tempo, então vamos fazer de novo. Posso fazer de novo? Claro.
Tem um poema da Alta de Souza, no livro Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier, que ela fala exatamente dessa questão da prece, da oração, com verdade, dentro do coração, né? Então, ela fala mais ou menos assim: meu irmão, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Bonita, né? É linda, é linda. Muito bonito. Ou seja, ela fala assim, você vai compreender, você não vai ficar livre da dor. Olha que interessante. Você pode não se livrar da dor, mas você vai compreender. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Essa dor pode te redimir, né? Essa dor pode te fazer melhorar. E você vai compreender isso se abrir os ouvidos e o templo interno do coração para o Pai Criador. Olha que coisa bonita, né? Muito bonita esse poema, eu gosto muito. Muito legal. Tá Obrigada. bom, gente? Então, um abraço a vocês, fiquem com Deus, né, Carla? E até a próxima, se Deus quiser. E nós convidamos a todos, né, que façam as preces logo ao despertar, ao dormir, e nos incluam, né, nas suas preces. Incluam o Sejus, nós somos o Sejus, e nós estamos sempre muito felizes. Se você gostou, clique no gostei, porque isso nos ajuda a manter nos algoritmos do YouTube o vídeo sempre em alta para poder fazer a divulgação. Compartilhe, se inscreva no canal, se for oportuno, faça a sua doação solidária. Um beijo grande, obrigada para vocês que estiveram conosco.